Olá, família quadrangular! Eu sou o Kenneth Fernandes. Eu sou Samuel Bastos. Eu sou a Olga Pinheiro. E esse é o Quadrangular Cast. No episódio de hoje, nós temos o privilégio de receber duas mulheres de fé, força e influência no ministério, a pastora Marilene Benson e a pastora Carla Benson. Elas são líderes do Grupo Missionário de Mulheres e vêm investindo suas vidas no ministério e no treinamento de mulheres focado no chamado delas de levar a mensagem do Senhor Jesus para outras mulheres e encorajá-las a seguir dentro do ministério. E nessa conversa especial nós vamos mergulhar em temas profundos e relevantes que fala também sobre o papel da mulher quadrangular no Pará. Então fica ligado e acompanhe esse episódio que está especial. Gostaria de dar boas-vindas às nossas duas convidadas da noite, pastora Marilene Benson e pastora Carla Benson. E já fazer a primeira pergunta. Como é ser uma mulher quadrangular? O que é ser uma mulher quadrangular? Mulher quadrangular, mulher espetacular. Mulher quadrangular é ser uma mulher que crê na mensagem quadrangular. Jesus salva, cura, batiza e breve virá. Mulher quadrangular é aquela mulher destemida. Aquela mulher que está sempre pronta ao ouvir o chamado do Senhor, ao receber o convite de Deus. Quando ele diz assim, eu escolhi a vós, né? Eu vos escolhi. Ela está pronta, ela já está pronta para sair para anunciar o Evangelho. Igual aquelas 3 mulheres que foram na ressurreição de Cristo. Elas não perderam tempo ali discutindo o que elas iam fazer, não. Eu acredito que na mesma hora elas pegaram a bolsinha delas e já voltaram para a cidade, né? E saíram correndo para avisar, olha, Jesus ressuscitou e tal. Já saíram anunciando. Então essa é a mulher quadrangular. Ela não fica quieta, ela não fica calada. Ela está sempre pronta para anunciar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus breve virá. É uma mulher dinâmica. Eu digo que ela é uma mulher dinâmica, ela é uma mulher guerreira, tem os seus altos e baixos, tem seus dias de tristeza, de fraqueza, mas ela não permanece ali. Ela se levanta, dá a volta por cima e diz aqui, eu estou aqui, Senhor, estou pronta, estou aqui para te servir, para te glorificar, estou aqui para ir no congresso agora, dia 24 de maio, né? É isso aí. Convém que ele cresça, estou pronto para participar desse congresso maravilhoso. Então é aquela mulher dinâmica. Eu digo que mulher quadrangular é mulher espetacular. Amém. Amém. E realmente uma mulher quadrangular, ela tem uma vida de propósito. Ela tem uma vida que busca com uma fé firme, pautada no Senhor e, acima de tudo, ela tem a sua identidade clara em Cristo Jesus. Vivemos num momento, numa era em que os nossos valores, eles são tão colocados à prova, né? Então, ser sal e luz dentro da igreja é muito fácil, mas fora da igreja é um desafio e é esse o papel que a mulher quadrangular precisa desenvolver, precisa desempenhar, precisa ser. Vivemos numa era em que as pessoas se preocupam em ter, mas nós precisamos ser. E ser a mulher quadrangular representa isso, viver esse propósito. Termos a nossa identidade construída em Cristo Jesus com uma fé firme e inabalável, para que nós possamos exercer o nosso papel de mulher quadrangular, começar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, com o nosso marido, com os nossos filhos, porque esse é o maior e primeiro desafio do nosso ministério, né? Trabalhar dentro da nossa casa, evangelizar nossa casa, discipular nossos filhos, cuidar do nosso lar e, a partir daí, sair das 4 paredes do lar e desenvolver todas as responsabilidades com uma identidade em Cristo Jesus dentro da igreja, com os dons que Ele nos deu, vivendo os desafios que precisamos passar para transformar este mundo por sermos sal e luz. Enfim, é um grande privilégio, né, nessa era, nesse tempo, ser uma mulher quadrangular. E é importante, vocês mencionaram que a mulher quadrangular é uma mulher muito dinâmica. Então, como vocês podem aconselhar as mulheres que hoje receberam um chamado, querem fazer o ID do Senhor Jesus, como ter força, como ter coragem, para justamente levar a palavra do Senhor Jesus para outras mulheres também? É fácil?
digamos que é bem desafiador, né? Quem disse que era para ser fácil? Mas o Senhor Deus, quando Ele nos chama, é porque existe propósito. E ao termos propósito, Ele vai nos capacitar a enfrentar os desafios que nós vamos precisar passar. E algo muito forte fala sempre ao nosso coração, um conselho dado a Josué lá em Josué 1:8, né? 1:9, perdão. Ser forte e quê? Corajoso. E a força e a coragem são coisas que precisam caminhar juntas. Na grandeza de que o nosso papel ele não está firmado na nossa pessoa, mas está afirmado em Cristo Jesus. Até porque existe uma grande promessa sobre as nossas vidas que todos os dias Ele estaria conosco. Então, tudo que viermos a enfrentar, Ele vai estar conosco. Existe um momento que a gente... Quantas vezes, hein, pastora Marilene, a senhora não sentiu medo de chegar aqui em Belém, vir para Belém? Conta aí pra gente, sem conhecer ninguém. Não só Belém. Em outros, que nós passamos já por diversos lugares antes de vir a Belém, né? Então, eram assim, situações em que nós chegávamos praticamente sem conhecer ninguém. Aqui em Belém foi exatamente quase que ninguém. Tínhamos só uma família, que eram nossos conhecidos. Mas em outros lugares, como Lages, na Bahia também, nós chegamos lá sem conhecer ninguém. Mas Deus foi abrindo portas. Então a gente tinha aquela expectativa. Será que vai dar certo? Será que vai vir alguém hoje no culto, né? Como será que vai ser? As pessoas nos olhavam assim de um certo modo estranho, diferente, porque na realidade nós éramos um povo assim, éramos um casal assim diferente. A pele diferente, mais brancos, mais claros que os baianos, que os paraenses. Sim. E era um povo diferente. Então, nos olhavam com muita curiosidade. E aquilo fazia a diferença no povo. E, então, nós ficávamos naquela expectativa. Mas nunca assim com medo, sabe? Nunca temerosos. Porque havia uma promessa, né? Havia uma promessa. E a promessa era que Deus estaria conosco todos os dias. E a gente sabia disso. Se hoje deu pouca gente, choveu, mas amanhã não vai chover. Então amanhã a gente tinha certeza que ia aumentar. E os milagres aconteciam. Amém. As bênçãos aconteciam. Então o que poderia acontecer de melhor? Vir mais gente. Porque uma pessoa chamava outra pessoa. E as coisas iam acontecendo. E assim foi por onde a gente passou. Deus foi abençoando cada vez mais. E os números foram sendo acrescentados. Cada dia mais a Igreja do Senhor está aí. Amém. Pastora Marilene, eu gostaria de perguntar para você, assim, desse período que a senhora passou um período distante do pastor Josué em si, como foi que você se sentiu, assim, em poucas palavras, você pode falar para a gente? Posso. Não foi só esse período em que ele esteve aqui, que ele veio abrir a obra aqui, não. Como eu te disse, em outros lugares também, né? Mas aqui eu acho que foi, assim, o período maior e quando eu senti, assim, mais a necessidade de companheirismo, porque eu estava grávida do Paulinho, né? Que vocês hoje conhecem, o nosso Paulão. Então, eu senti, assim, mais necessidade, porque eu fiquei, assim, nós ficamos cuidando da igreja lá em Vitória da Conquista, junto com outros pastores, mas havia uma necessidade física, assim, de carro, de transporte e outras dificuldades. E da ausência também dele. E pelo fato da gravidez, eu pouca coisa podia fazer, né? Então a gente sentia aquela carência. Ainda ficou tomando conta da igreja, né? Imagina. Aquela carência assim, afetiva, né? Eu senti muita carência afetiva, embora a gente tenha, eu mostrei num vídeo anterior que nós fizemos para os 80 anos deles, eu acho. É um documentário. Eu tenho cartas que foram enviadas para mim, eu também enviei para ele, quase que diárias, cartas diárias. Era a maneira como a gente se comunicava, porque a gente não tinha telefone, não tinha nem telefone fixo em casa, quanto mais celular, né, que não existia. Então era assim uma dificuldade de comunicação e aquelas cartas vinham assim suprir um pouco da necessidade. E ele me passava que quase que todos os dias o relatório do que acontecia na reunião, quantas pessoas davam, quantas visitas foram feitas, o que tinha acontecido de milagre, até o quanto tinha entrado de oferta. Então, eu tenho, assim, um relatório bem, né, quase que resumido, assim, de como foi a abertura da obra. Não foi fácil. Foi muito difícil aquela ausência. Foi muito, muito, muito difícil. Até porque foi até em período de Natal também, né? Quando a gente fica, assim, mais emotivo, assim, e tal. Mas foi tudo superado. Foi tudo superado. Porque
passando por tudo isso, eu sabia que algo de grande estava por acontecer. Sabia que Deus estava agindo. Sabia que uma grande vitória estava por vir. Amém. Então a gente superou tudo isso. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. E, no caso, como foi a sua experiência para começar o trabalho com mulheres? Porque você tem uma história bacana, uma história emotiva. Eu creio que a Carla também tem um chamado para trabalhar com mulheres. E como surgiu esse desejo de ministrar na vida de outras mulheres que poderiam passar por desafios parecidos ou desafios diferentes e incentivar elas ao ministério? Olha, deixa eu te contar. Quando eu vim da Bahia para cá, e também lá de Santa Catarina, do Mato Grosso, eu não fazia assim um trabalho com mulheres. Por exemplo, na Bahia eu trabalhava na escola dominical com as jovens, com as moças. Mas quando eu cheguei aqui, eu não sei porque, foi coisa de Deus, né? Eu comecei a perceber que eu precisava fazer alguma coisa com as mulheres. Mas eu nunca tinha trabalhado com mulheres. Eu nunca participei de um culto de mulheres. Não tinha a menor ideia. Eu digo, uai, e agora? Vamos começar, né? Assim mesmo. Aí comecei. Convoquei as irmãs lá da igreja. E por incrível que pareça, elas foram. Elas acreditaram. Essa é a parte mais... Elas acreditaram. Aí nós fizemos o primeiro culto, marcamos o segundo, já montamos uma cantina para ajudar na construção do pavilhão, primeiro pavilhão. Uma cantina que toda semana funcionava com mingau, com bolo de tapioca, bolo de macaxeira. Tínhamos equipes, formamos 4 equipes com as cores da quadrangular, né? Olha. Cada semana era uma equipe que funcionava e tinham aquelas irmãs que trabalhavam naquela equipe. Aí começou a competição para ver a equipe que mais arrecadava, que mais trabalhava. Era lindo de ver, gente. Era bonito. E arrecadamos bastante e ajudávamos a construção da igreja. E ali fomos formando aquele grupo de mulheres. Ninguém tinha sabedoria, ninguém sabia pregar, nem eu, nem ninguém, mas a gente ia conversando, falando, lendo a Bíblia, estudando e tal. E assim fomos indo, sabe? Assim fomos indo. Até que um dia me deu na cabeça, digo, vamos fazer um congresso. Bora. Não, bora fazer um congresso, bora lá. Vamos lá só tu, como diz o outro, né? Bora lá só tu. Mano, foi cruel. Vamos fazer um congresso. Eu digo, mas quem vai pregar no congresso, né? Foi terrível. Mas daí... Olha, isso aqui é matéria certa, viu, gente? Porque isso aí não foi falado em lugar nenhum, né? Realmente. A senhora já testemunhou? Eu não lembro se eu já falei disso. Então, em primeira mão, o pessoal de casa me aqui... perdoe, porque tem gente viva ainda que participou desse congresso, tá? Eu lembro de uma irmã que ela está viva. Eu disse, irmã, a senhora poderia dar uma palestra no congresso? Eu dava o assunto, né? O tema, né? É sobre isso. Ela me olhou assim, piscou. Eu disse, irmã Marilene, eu disse, pois é, a senhora se vira, a senhora pega, estuda e tal e tal. Aí no dia do congresso ela chegou, toda bonitinha, arrumada, ela levou uma revista. Ela levou uma revista e ela leu todinho Reportagem. Uma reportagem que tinha na revista. Ela foi inteligente, pô, ela não ia saber falar. Ela pegou e leu a reportagem. Ela teve estratégia. Claro, ela foi estrategista, né? Ela leu aquela estratégia. Aí nós cantávamos. Olha, a gente cantou como nunca. Não tinha muito assunto, né? Não, mas o engraçado não também tinha muito assunto. É que ela colocava assim, vou entregar, né? Porque quando a gente vive uma experiência boa, em 89... eu estava com 2 anos namorando com o Jônio. Aí ela foi fazer um congresso, a Noiva de Cristo. É a Noiva de Cristo. Gente, olha só. Ela me fez entrar na Igreja da Pedreira, vestida de noiva. Lá do fundo da Igreja da Pedreira e caminhar aquela igreja inteira até lá na frente, vestida de noiva. A igreja lotada. Gente, acabou o congresso, todo mundo me parabenizando porque eu tinha casado. Não, irmã, vocês não entenderam nada. É a noiva de Cristo, eu representei o papel. É o assunto da Não noiva basta de Cristo. ser só namorada, né? Uma pessoa querendo entrar na família. Já entra com missão, já entra com... E de lá pra cá
há tava 30 profetizando anos, eu também, estou de completando alguma esse forma. ano que eu estou É contigo no verdade, congresso, é. sabia? Mas Olha tu só. sabes, as ideias iam fluindo. As ideias iam influindo para os congressos. De repente começou a vir gente de São Luís, do Piauí, de Macapá, para os nossos congressos. O que é que tu acha? O que é que tu acha? Aí nós criamos coragem, né? Começamos a convidar pregadoras de fora. Aí já começamos pelos Estados Unidos. Começamos a convidar a pastora Beverly e teve outras também, cantora dos Estados Unidos, e o nosso congresso foi igual a Prece Poderosa. Começou crescendo. Aí, e não era um dia só não, que hoje nós estamos só com um dia, né? Voltamos na preguiça. Era sexta, sábado e domingo. 3 dias. Encerrava domingo à tarde ou à noite. A pastora Eurides sempre foi a nossa preletora oficial. Ela estava com a gente o tempo todo. Então, nós fizemos belíssimos congressos. Fomos para o ginásio de educação física. Completamos o 15º congresso, aniversário 15º, no ginásio de educação física. Foi um dos congressos mais lindos que nós tivemos. Onde mais ou menos 30 casais, 30 moças vestidas com vestidos de 15 anos, aqueles vestidos lindos, com 30 príncipes lindos, assim como vocês, dançando a valsa dos 15 anos. Mas, gente, Uma festa de debutante. uma né, festa gente? de debutante, nós fizemos isso. Foi, assim, belíssimo. E aí foram surgindo, claro, desde sempre, surgindo as cooperadoras, líderes foram se levantando, aí foram já se levantando presidentes, coordenadoras, e assim foi indo crescendo cada vez mais o nosso congresso. Já tivemos congresso com 23.400 e poucas mulheres. Amém. Amém. Louvado seja Deus, Nada, né? nada, Mas a gente ainda é não uma- sabe, nós estamos aprendendo. Olha aí, em nada, nós somos o maior congresso do Brasil. Somos, graças a Deus, Não é de isso? mulheres somos. Amém. E para quem começou com pouquíssima experiência, ou como a senhora disse, nenhuma experiência, hoje em dia vocês duas são referência hoje no Grupo Missionário de Mulheres. Estamos inclusive. aprendendo. Com certeza. Estamos aprendendo todos os dias, né? E eu gostaria de perguntar, tendo em vista não só os congressos que são maravilhosos, mas o dia a dia da igreja, eu vejo como o Grupo de Missionários de Mulheres tem crescido, as lives que têm acontecendo. Qual a importância das mulheres quadrangulares estarem conectadas entre si, estarem ajuntadas? Compreendo que esse é um momento que nos faz vislumbrar a importância da unidade do corpo de Cristo. O cristianismo, ele prevê isso, ele estabelece isso, né, a unidade. E estarmos conectadas, elas justamente nos permite, compreender a importância de estender a mão à outra, a esse crescimento espiritual, né? Porque não são só eventos, a gente não está falando em eventos que ficam marcados. Lógico, o evento é muito importante, é um marco espiritual na vida da pessoa, é uma virada de chave, são experiências que são ali proporcionadas, mas não é só isso. A unidade, ela vai muito além. É o caminhar lado a lado, é o discipular, é o servir, é o cuidar, é o amar, né? E isso nos faz aprender muito no nosso dia como mulheres. Eu acho que uma das experiências mais enriquecedoras que temos, viver esse ministério com mulheres, é saber que são mulheres simples, que têm suas dores, seus traumas, mas que também têm a disposição de servir a Deus e ter suas vidas tocadas e transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E isso faz uma transformação absurda na vida, não só dela, mas na vida de amigas, na vida da sua família. E isso é um efeito que vai, né, eu digo, efeito dominó, que vai gerando sobre a vida de outras pessoas e fazendo com que elas compreendam a importância de liderar, a importância de tomar atitude, tomar compromisso no reino de Deus. E isso realmente é algo que nos traz uma alegria imensa, ver pessoas que têm suas vidas transformadas pelo poder, pela graça de Deus. E isso realmente é um divisor de águas. Então, viver essa dimensão, não só no congresso, não só em eventos, mas dentro desse ministério com mulheres, por exemplo, eu realmente, por mais que já esteja há 30 anos, aprendendo muito ao lado da nossa coordenadora, a pastora Marilene, que todo dia nos ensina, nos motiva. Eu assumi a primeira região há 2 anos atrás, né? Estou engatinhando como coordenadora regional, mas tem sido exemplo
vejo o que ela relata de experiências. Eu trabalho hoje dentro da primeira região, são mais de 80 igrejas, então eu dividi as igrejas em polos. Né? As 4 cores da quadrangular, peguei a ideia, por que não? Né? A organização Se vindo. funciona, a gente Se funcionou, por que eu não posso absorver? E aí hoje já não são mais 4. Ano passado eram 4 no primeiro ano. Hoje a primeira região já tem 6 polos. Porque nós crescemos para Barcarena e crescemos para Castanhal. Então, assim, dentro dessa dimensão, formar líderes, né? Forjar o caráter cristão, forjar o caráter em Cristo Jesus e ver que existem líderes surgindo aí que são melhores até que nós. E isso é só o começo, como sempre nos ensina o nosso grande líder, pastor Josué. Então, eu acho que é um grande estímulo viver essa dimensão da graça de Deus, da unidade do corpo de Cristo. Amém. Pastora, como a visão da igreja influencia diretamente na forma de como a mulher vive a sua fé na missão? É justamente ela compreender o papel que ela tem dentro do reino. Né? Perfeito. Esse papel que ela tem, ela vai muito além somente da sua vida espiritual, somente da sua comunhão com Deus. Nós temos uma igreja que foi fundada por uma mulher. Isso. A nossa igreja é uma igreja que estimula o posicionamento da mulher. A mulher, ela não é uma espectadora, não, ela é protagonista de uma ação que leva vidas à salvação, a compreender, alcançar o Cristo que salva, o médico dos médicos, compreender que a graça dele está em transformar sua vida para que você tenha a dimensão de viver o batismo no Espírito Santo e crer que ele vai voltar um dia. Né? Então, essa perspectiva, ela precisa compreender a importância desse posicionamento nosso como mulheres. E, no caso, é importante a gente ter esse posicionamento, ajudar a ter o posicionamento das mulheres também, porque muitas mulheres têm muitas questões ainda consigo mesmas, até mesmo dentro da sociedade, como vaidade, autoestima, ou até mesmo o papel dela dentro da igreja. Como vocês conseguem ajudá-las a justamente construir esse posicionamento e essa espécie de legado que elas podem passar para outras mulheres? Realmente, né, pastora Marilene, modelos que ela fez desde o início, eles vão se aperfeiçoando. E sempre nós mantemos esse canal aberto de diálogo com as mulheres. O apacentar é justamente estar ao lado e compreendendo as dificuldades, a necessidade da cura da alma, cura do corpo, o diálogo, a orientação. Então, muitas vezes, o apacentar também estabelece um simples abraço, que você chega na igreja e vê aquela irmã, amada, e vem dar um abraço. Quantas vêm, né? Pastora Marilene, às vezes sai toda borrada de batom, porque Eu sou abraçadeira. é tão gostoso, né? Eu digo também, Carla, ser o exemplo. Com certeza. Eles olham muito, né, para o líder. Então, ser o exemplo influencia bastante. E aí a graça de Deus para a gente ser esse exemplo, né? Só Jesus na causa, porque Só misericórdia. realmente cada dia é um dia que a gente precisa. Tem aquele dia que a gente, né, tem os altos e baixos e a gente também acaba recebendo esse abraço e recebendo uma palavra, porque todos nós passamos por dias difíceis, passamos pela provação, passamos por momentos de altos e baixos, mas vem uma palavra, um louvor, um abraço, um conselho que você dá para uma outra mulher e acaba sendo aquele conselho para ti mesmo. Tipo, puxa, eu falei isso. Você está precisando Eu falei ouvir, isso para ela, meu pai, eu estava precisando ouvir para mim. E o Espírito Santo faz ecoar sobre a tua vida, né? Muito interessante essa resposta agora, porque até entra na questão da unidade. Porque nós estando em unidade, não é só vocês que ministram na vida das mulheres, mas vocês são constantemente ministradas. Totalmente. Vocês têm algum relato de algum aprendizado mais marcante nesses anos lidando com mulheres? Algo que vocês aprenderam assim de maneira... Não, nossa, lidar com mulheres com certeza me ensinou isso. Olha, para mim me ensinou muita coisa.
Não sei se eu vou saber especificar agora coisa por coisa, assim, Sim, sabe? com certeza, é uma pergunta muito complexa. É muito complexo, é difícil. Tu deixou para mim essa pergunta. Com certeza, a pastora Marilene Benson. Mas eu digo assim, eu hoje já passei dos 50 faz tempo, né? Mas a minha vida toda foi de aprendizado. Desde o dia que eu me decidi a trabalhar com mulheres, eu estou aprendendo. Estou aprendendo até hoje. É um constante E elas estão me aprendizado. ensinando. O tempo todo estão me ensinando. Então, conforme a Carla falou, esse convívio que a gente tem, esse carinho que a gente tem, esse abraço que a gente dá, mas a gente recebe de volta, gente, isso você não faz ideia como faz bem pra gente, como isso ensina a gente. Porque às vezes você olha para uma pessoa e você tem até, torce o nariz, essa pessoa é chata, né? Essa pessoa é ignorante, né? É mal resolvida. Mas eu tenho isso comigo. Quando eu penso que uma pessoa é assim, aí é que eu vou. Eu vou lá porque eu quero abraçar aquela pessoa, eu quero saber por que ela é assim, né? Se ela é assim porque tem algum motivo. E realmente é. Aí você vai, você abraça, você começa a abrir caminho, você vai ver que é uma pessoa querida. É uma pessoa que está precisando de você. Então ela está te ensinando também, né? Você levou o teu abraço, o teu afago, mas ela está te ensinando que nem tudo é aquilo que parece ser. Sim. Né? São pessoas diferentes, mas que a gente precisa encontrar o caminho do coração dessa pessoa. Então eu tenho aprendido muito com as mulheres. E as mulheres da Quadrangular são assim uma coisa maravilhosa. Elas são diferentes, são queridas demais. Amém. São amáveis. Olha, eu posso até compartilhar com vocês. Nesse ano, cada ano que passou, nós desenvolvemos um propósito de 2024. Foi quando eu estava chegando na coordenadoria, mas nós fizemos o propósito chamado Unidade. E aí a gente trabalhou sobre a importância da unidade das mulheres no corpo de Cristo. Foi assim extraordinário. E aí quando a gente chegou em janeiro, foi fazer o planejamento das nossas ações da primeira região, para o ano de 2025, elas perguntaram, pastora, vai ter propósito esse ano? Eu digo, ai, Jesus, aí eu orei, vai, calma, estou em oração. Eu orei. E Deus colocou no meu coração fazer o propósito 2025 chamado Enraizadas. E realmente nós pegamos um livro baseado no livro da pastora Viviane Martinello, que chama Mulheres Enraizadas, são leituras diárias. Extraordinário o livro, até aconselho que ainda não... vai ser abençoado, foi maravilhoso. Mas a gente até pode disponibilizar também esse material, porque nós construímos, chamei a nossa equipe de liderança, chamei a minha filha, inclusive, foi uma experiência muito legal que eu construí com a Cássia, em oração e juntas a gente foi construindo a compreensão do que seria o propósito 2025. E nós pegamos 6 áreas da vida das mulheres e colocamos propósitos que precisavam ser desenvolvidos, a começar na relação conjugal, na relação com os filhos, com as suas amizades, a questão também sobre o cuidado com o seu corpo, né, do cuidar com a saúde, a questão de disciplina de atividades físicas. Então, nós pegamos esses 6 elementos e colocamos a leitura da Bíblia durante esse período, porque nós temos o desafio, todas as líderes da primeira região precisam ler a Bíblia no ano de 2025, não importa se 100, 200 ou 300 dias, mas precisam ler a Bíblia. E nós fizemos a leitura do livro. Quantas mulheres disseram, pastor, eu nunca consegui ler um livro. E dessa vez, nesse propósito que acabou na semana, no dia 9 de maio, nós simplesmente lemos um livro inteiro e cada dia uma pastora fazia a gravação e 6 horas da manhã chegava no nosso celular aquela mensagem. E aí a gente descobriu o potencial de tantas mulheres e pastoras com leitura, com a intervenção, com a contribuição sobre o que é ser uma mulher enraizada. E aí nós fomos trabalhando a importância das raízes na nossa vida, como elas precisam ser podadas, como elas precisam ser nutridas, porque para que a gente veja aquele fruto lindo lá na árvore, existe um processo. Deus é Deus de processos. E foi extraordinário viver isso com as mulheres esse ano. Então, assim, quando uma mulher ela é curada, ela tem suas raízes curadas,
ela é capaz de desenvolver algo tão excepcional, extraordinário, como diz a nossa coordenadora, dentro do ministério, dentro da sua vida com Deus, que impacta gerações. Gerações são capazes de ser transformadas pelo poder da graça do nosso Deus. E isso é dado como privilégio para as mulheres. E nós, por mais que o inimigo tenha se levantado dentro de tantas concepções aí que colocam a mulher com um papel completamente distorcido daquilo que Deus tem como primícia, como Deus tem como legado para nós, haver esse resgate dentro das suas raízes, dentro da sua essência, foi excepcional. E acompanhar a transformação de tantas mulheres e ver que isso só fortaleceu a unidade do trabalho vivenciado por nós ali nas mulheres da primeira região. E a gente pode até disponibilizar para quem quiser, está à disposição. Isso não é meu, isso é nosso, isso é do reino, isso é para o crescimento. Para o pessoal que está em casa, quem quiser, né, já sabe, pode disponibilizar aí, a gente vai conversar direitinho no final para a gente ver como é que a gente pode disponibilizar para o pessoal de casa, tá? Professora, eu queria fazer uma pergunta, professora Marilene, professora Carla, qual o maior aprendizado que vocês carregam até hoje com o trabalho de mulheres? Em termos assim para a igreja? Igreja, abertamente. Por quê? Porque o grupo é o maior número de mulheres, de pessoas que frequentam a igreja são mulheres. Sim. É o grupo que mais trabalha na igreja, né? Vamos falar baixinho, Ninguém vai ficar com ciúme. Pois é. Então, por que nós investimos assim nas mulheres? A gente vê o resultado. Como eu te disse, as mulheres são guerreiras, elas vão para frente, aceitam com mais facilidade, entendeu? E os homens já têm assim, um pouco mais de dificuldade, né? Eles ficam pensando um pouco mais, ficam analisando, né? Será que vai dar certo? Será que não vai? Mulher não, ela ouviu, aceitou, ela já vai, entendeu? Então a mulher, ela está mais propícia assim, a aceitar, a receber e a divulgar. Por isso que nós, como é que se diz, investimos mais assim nas mulheres, né, Carla? É verdade. E além do que, mulher é daquele jeito. Não sei se vocês, na casa de vocês, mas lá em casa é assim, filho, ajuda aqui, filha, também. E isso é muito importante, haver essa interação. Me dá uma ajuda aqui, me dá uma ideia, prepara isso daqui, me ajuda. Então, assim, essa interação fortalece, porque, a exemplo, eu sempre digo, as minhas filhas são as futuras líderes da Igreja Quadrangular. Amém. O meu filho, trabalho para que seja. Então, esse discipulado, esse ensinar, esse legado, ele precisa ser forjado dentro de casa. Para chegar lá na igreja e ter esse posicionamento. Isso aí é a mulher que trabalha, né? Dentro de casa nisso aí. Então, por isso que nós precisamos investir cada vez mais nas mulheres. Para que esse resgate de papel, infelizmente, o mundo vive o quê? Hoje as famílias querem que a escola eduque teus filhos, ensine valores, princípios. Não, a competência é tua. Os conteúdos e conceitos curriculares que existem dentro de um bojo curricular na formação do aluno é competência da escola. Mas caráter ser forjado, ensino da palavra, valores construídos, isso precisa ser dentro de casa. E nós, mulheres, temos esse papel, temos essa responsabilidade. E a igreja é um grande auxílio para a mulher nessa tarefa da educação, da formação do seu lar, da formação dos seus filhos, do fortalecimento da sua condição enquanto mulher, enquanto atuante na sociedade, de um modo geral. E vocês têm alguma referência? A gente sabe, né, que o trabalho com mulheres, assim, na prática, ajudou muito vocês, mas vocês têm alguma referência bíblica de alguma mulher que inspira vocês a continuar o trabalho e é realmente uma referência para vocês? Nossa, são tantas, né? Mas eu vou me arvorar em falar uma. Não quero, digamos assim, ser aparentemente né? Pensando muito grande. Mas Esther. Eu sempre uso Esther porque era uma mulher simples. Era uma mulher humilde. Era uma mulher que tinha até a preocupação de mostrar realmente quem era a sua identidade. Quantas de nós, às vezes, não temos essa aflição, essa preocupação? Olha, eu sou uma judia, né? Uma mulher simples. Mas Deus a colocou no palácio, Deus colocou naquele lugar porque existia um propósito. E quando nós sabemos quem nós somos e de quem somos e qual a tarefa que temos como propósito,
Isso é extraordinário, porque nos colocamos à disposição para sermos usadas por Deus. Quantas vezes Deus nos coloca em palácios, em lugares que a gente até não consegue imaginar que Ele foi capaz de nos colocar lá. Mas não é porque a gente é bonita, não é porque a gente tem os olhos castanhos escuros bem brilhantes, não. É porque convém que Ele cresça e nós venhamos a diminuir, para que se estabeleça o reino dele, para que o nome dele seja glorificado na nossa vida, para que as coisas fluam, para que o povo dele seja abençoado, para que de uma forma muito clara possamos ver a grandeza do poder dele sobre as nossas vidas, sobre o nosso povo, sobre aquilo que ele tem como promessa sobre nós, sobre a nossa nação, né? Sobre cada um de nós. Olha, eu admiro muitas, mas sou grande admiradora da Maria, a mãe de Jesus. Nossa, que mulher fantástica, humilde. Receber tudo aquilo que ela recebeu, que susto que ela levou, meu Deus, que susto que ela levou. E quando eu penso que aquela coitada grávida, montada naquele jumento, passou por tudo aquilo que ela passou. Carla não tinha nem fralda descartável. Não tinha nada. Não, tudo isso me passou pela cabeça. E ela conseguiu, né, dar luz ao Filho de Deus naquele lugar tão humilde, tão mal cheiroso, né? Sim. Tão mal cheiroso, tão humilde. Mas ela era humildade em pessoa. Por isso que Deus a escolheu. Então, eu me espelho naquela humildade, sabendo assim que Deus escolheu um lugar mais humilde. Eu acho que a mulher mais humilde, né? Com certeza. Aquela mulher que estava pronta para ser a mãe do filho dele. Eu me inspiro muito em Maria. Sou grande fã de Maria. Amém. E como vocês se sentem estando... Acredito que vocês já comentaram um pouco, mas especificamente falando, como vocês se sentem estando à frente de um ministério que, numericamente, é um ministério grande, fora a responsabilidade de estar numa primeira região, numa sede, e a senhora estadual, de um modo mais estadual falando, né, estar à frente. Como vocês se sentem? Porque, por exemplo, vocês deram, né, o exemplo de Esther, de Maria, que tomaram, vamos dizer assim, um susto, que foram colocadas em posições importantes, e eu vejo em vocês essas mulheres também, que foram colocadas em posições importantes. Então, como vocês se sentem à frente disso nos tempos atuais da nossa igreja? Eu me sinto e quero me sentir cada dia mais humilde. Amém. Não tenho nenhuma vaidade, me envaideço em Cristo, Glória porque a Deus. ele vive em mim. E quero fazer sempre o melhor para Ele enquanto eu puder. Mas eu não tenho nenhuma vaidade de ser o que sou. Se eu sou alguma coisa, eu sou porque sou dele. Amém. Entendeu? Eu sou porque sou dele. E quero continuar fazendo, quero servi-lo sempre. Quero estar sempre pronta para servi-lo da melhor maneira possível. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande, mas Deus tem nos sustentado até aqui e vai nos sustentar enquanto Ele quiser. Glória a Deus. Eu creio, assim como Esther viveu diante de momentos desafiadores, tenho compreendido que é na oração, no jejum, na dependência de Deus, assim como ela viveu esse cenário, que a gente constrói possibilidades e que o reino de Deus precisa ser edificado, né? Então, esse congresso, a pastora Marilene sempre nos ensinou muito isso, a orar, a interceder, a buscar. Eu sei que às vezes eu fico, né, nessa retaguarda para ajudá-la, eu sou uma auxiliadora, mas quem pensa... O braço direito. Não, aí eu fico assim, pastora, as preletora, para lá que eu estou pensando, aí você está orando, Carla, eu estava orando e veio fulano. Eu digo, eu anoto no meu caderno. Fulano. Tem que falar com fulano. Então, assim, essa oração, esse jejum, essa busca, sabe, que faz com que os congressos nossos sejam algo tão preciosos para o nosso Deus e na vida das mulheres que ali participam, sabe? A gente às vezes tenta programar tudo, tenta pensar um congresso
da melhor maneira possível, mas nosso Deus, Ele nos surpreende de uma forma Com certeza. tão extraordinária. Eu dou um exemplo para vocês, ano passado, né? Tudo pensado, bonitinho. A última palestra para a pastora Ruth Catá, lá entra a pastora Ruth. Ela se ajoelhou no altar, ficou Foi prostrada. Foi lindo. Foram 48 minutos o povo orando e chorando na Foi muito presença forte. do Eu Senhor. estava lá e digo pra vocês, foi lindo. Ela não deu uma palavra, porque são Foi os um final- improváveis de Deus, né? A Sim. gente pode até pensar nos mínimos detalhes com todo o amor que a gente tem por esse congresso, mas Deus, Ele é tão tremendo, Ele sempre nos surpreende. Glória a Deus. Né? Ele sempre faz muito além. E isso é fruto de oração. Isso é fruto de uma vida de humildade. Nossa coordenadora sempre nos chama. A gente distribui a tarefa para todo mundo, porque é importante isso, a unidade, ela prevê isso, que todos estejam envolvidos. Todas as equipes trabalhando, né? Com tanto É uma amor. força-tarefa, né, pastora? Nossa! Talvez as pessoas não saibam que se existem 100 mulheres numa sala orando para que durante o congresso que está Tem uma acontecendo sala tem só de pessoas De orando. intercessão. Amém. Constante, né? Amém, glória a Deus. E falando já sobre o congresso, com esse tema maravilhoso, que ele cresça, né? O que as mulheres podem esperar desse congresso esse ano? Já tem alguma surpresa que já pode soltar aqui pra gente? Spoiler. Spoiler. Vamos em primeira mão, será? Coisas, Muitas coisas. muitas coisas. É tremendo, vão acontecer. tremendo, Tremendo. Olha, grandes coisas vão acontecer, isso eu posso te dizer. Amém. Não espere nomes famosos, Amém. porque todos que vão estar lá são famosos. Glória a Deus. São pessoas extremamente abençoadas por Deus. E eu sei que uma palestra atrás da outra vai ser uma coisa assim maravilhosa. E eu quero só dizer para vocês que a coisa que mais me emociona, porque eu sempre fico naquela expectativa, eu não gosto de saber muito assim antes do congresso quantas pessoas se inscreveram. Porque eu fico nervosa, né? Se vai dar tempo e tal. Aquela Quanto na expectativa ali. Até hoje eu não sei ainda quanto tem, mais ou menos, só faço uma ideia. Mas exatamente eu não sei. Mas quando eu entro lá no ginásio, que eu vejo aquela multidão, aquilo eu me desmorono, sabe? Aquilo dá um impacto tão grande. Porque eu sinto quando eu chego lá, parece assim que Deus Deus já ungiu aquilo ali, já está tudo abençoado. É um cenário maravilhoso, né? Aquela expectativa das irmãs. É uma coisa maravilhosa. É um ambiente assim tão acolhedor. E as irmãs ali esperando aquele congresso. E passa o dia inteiro que a gente só sente a presença de Deus. Amém. Não sente nem o cansaço. É por isso que eu estou convidando você para ir lá participar com a gente. Dia 24, sábado. Começa às 8 da manhã, mas vai cedo para pegar lugar. Senão você vai ter que subir as escadinhas. Verdade. Lá em cima. Vai mais cedo para pegar abertura, porque vai ser lindo. E participe conosco, porque vai ser extraordinário. E a Carla vai continuar aqui com o convite do nosso congresso. É importante, assim, a gente também ressaltar que muitas mulheres vêm do interior. Isso, eu ia das falar sobre caravanas aqui. Tá bombando. Caravanas, assim, nós Caravanas. estamos dando todo o suporte, nós temos a nossa chácara, porque como elas saem de madrugada, Exato. rodam na estrada e querem tomar um banhinho, se estruturar para ir para o congresso, né? Então, nós temos as nossas chácaras, algumas igrejas nossas a gente já Vão contactou receber. para ser igrejas polos de receber a caravana, para dar esse suporte e elas poderem ter um dia prazeroso, abençoado, mesmo com o cansaço da estrada, viverem a grandeza das proezas do que Deus vai fazer naquele lugar. Então, assim, a gente pede, coloca à disposição toda a nossa equipe de inscrição, nossa equipe de hospedagem, para esse contato, pessoal do interior, né? Faça a sua inscrição, forme sua caravana. Nós orientamos sempre, quando a gente começa às 8 da manhã e vai até às 21 horas, é para você ficar até 21 mesmo. A gente, às vezes, ano passado acabou um pouquinho antes, mas para que ninguém perca esse momento de bênção, leve a bênção
bênção completa para a sua casa, para o seu ministério, para as suas igrejas. E assim, nós estamos com todas as equipes. A exemplo, o pessoal que vem do interior, nós temos uma área específica para receber as alimentações, que às vezes já trazem, né, a alimentação. Sim, então deixa já o isoporzinho lá, identificado, porque vai ter área de mesa, cadeira para que elas sentem, almocem nesse lugar. Muitas que vêm do interior não querem sair de lá, querem ficar, então a gente já tem esse espaço garantido. A nossa praça de alimentação mesmo, para quem quer adquirir o alimento lá. Enfim, várias alternativas, pensando justamente na segurança, no conforto e na qualidade para a mulher que estará ali. Pastora, uma dúvida aqui, para as mamães que vão e levam seus filhos, vai ter alguma área específica para... Na verdade, a gente até sempre bate muito nessa tecla. Às vezes pergunta, pastor, a partir de quantos anos as crianças têm que adquirir sua pulseira passaporte? A gente costuma dizer o seguinte, que o congresso é para quem? Para as mulheres. E criança é bênção, não é problema não. Criança é bênção, mas a gente tem que compreender que criança ela tem suas características próprias. Ela tem um tempo certo para atenção, para cansaço, para se sentir irritada. E aí, a criança junto acaba sendo um pouquinho de dificuldade, né? Porque ela vai cansar, ela vai ficar com fome, ela vai ficar com sono. Imagine você ficar de 8 da manhã a 9 da noite sentada numa cadeira com algo que não é voltado a uma perspectiva infantil. É uma programação para adultos, para mulheres. Então, assim, a gente sempre estimula a dizer, é hora do pai mostrar seu valor. É hora... Por quê? Papais, titios vão ajudar nesse dia a ficar com as crianças. Não que crianças não sejam bem-vindas, são muito bem-vindas. Mas vamos procurar tirar o maior e melhor proveito do congresso para você, mulher. Você, com uma criança, não vai poder ficar concentrada na mensagem, na programação, você vai ter que dar atenção para a criança. Então, isso a gente estimula. Agora, existem casos que não tem com quem deixar. Inclusive, até algumas igrejas, eu achei legal, pastora Marilene, algumas igrejas estão chamando as coordenadoras de criança para fazer um grupinho e tomar conta daquelas crianças que não tem com quem deixar. Olha que ideia legal, né? Mas a gente sabe que nem todas conseguem isso. Então, assim, tudo que tem planejamento na tua vida é um dia só. Vamos investir nesse dia para o teu crescimento. É o momento teu com Deus, você, mulher, com Deus. Então, assim, não tendo com quem deixar, lógico, leve a sua criança, mas tente se programar para usufruir esse dia como um presente de Deus para a tua vida. Então, vai para o congresso, até porque, levando a criança, você não vai passar o dia inteiro com a criança no colo, você vai ter que colocar no lugar e tira a vaga de uma mulher, a criança né? vai ter que adquirir a pulseira. Pois é. Então, é esse estímulo que a gente faz, né? De compreender criança no tempo certo, no momento certo, numa programação específica. E você usufrua esse congresso. É um presente de Deus para você e a gente precisa curtir cada momento desse congresso como bênção. Amém. E eu tenho uma curiosidade, né? Porque eu gosto desse tipo de assunto também, da parte da organização. Como é o preparo de vocês para um evento tão grande assim? Como é a parte de organização? Ai, amiga, desafiador, viu? Só um instantinho, eu sempre digo lá para as nossas, que nós temos coordenadoras e as colaboradoras. E eu sempre digo para elas, a gente tá lá numa sala, às vezes assim, umas 40. Eu digo, se a gente contar que esse congresso que a gente faz com 16, 18, 20 mil mulheres sai daqui de uma sala de 40, 50 pessoas, ninguém vai acreditar. A logística que É logística que isso... É verdade. A logística nossa é de uma sala de 40, 50 mulheres. E o Espírito Santo, claro, né? E dali sai com uma cabeça pensante, que é aquela que sabe dividir, né? Sabe dividir, sabe repartir. E as mulheres sabem aceitar a sua função, entendeu? Aí a gente diz, olha, fulano, tu vai cuidar do banheiro. Aí, tá bom, obrigada. Aí ela vai com a equipe dela, entendeu? Você vai cuidar da recepção, graças a Deus. Forma a sua equipe. Quando vem, ela já está com uma equipe de 100, 150 mulheres para trabalhar. E assim é. E elas não medem esforço, né, pastora? As mulheres, as que ficam encarregadas, responsáveis... Hoje nós temos 20 equipes de trabalho. 20 equipes de trabalho. Então, o congresso é montado em 20 equipes de trabalho. E exemplo, a recepção.
A recepção é formada por 150 mulheres. Existe, das 40, 50 que estão lá no grupo, das colaboradoras. Das colaboradoras. Uma diretoria? A diretoria. E a gente divide, olha, coordenadora vai ser fulano e fulana. Né? Então você vai agora pegar nas igrejas, vai mobilizar as pastoras, as presidentes, e aí a gente junta esse grupo de 150. Por quê? No dia anterior, dia 23 de maio, a gente vai lá para o Mangueirinho, a gente faz a unção, a gente unge o Mangueirinho inteiro, né? A gente faz para deixar já um ambiente. E aí a gente divide, olha, você vai ficar nessa escada, você vai ficar nessa escada. Então divide a equipe toda de trabalho, cada um sabe o seu ponto, seu posto para trabalhar. A equipe de oração, a equipe da limpeza, a equipe de recepção às caravanas do interior, a equipe lá dos estandes. Segurança. Tudo. Então, assim, inscrição, todas as equipes, recepção aos palestrantes, cada equipe, essas 20 equipes, né? Compostas que organizam, trabalham cada um dentro do seu segmento. E sabe de uma coisa? Mídia, enfim. Dá tudo certo. Glória a Deus. Tudo certo. E se não der, problema é que não deu, mas que dá tudo certo, dá. É conduzido pelo Espírito Santo, né? Tudo bem. Tudo certo. Pastora Marilene sopraram aqui no meu ponto, diz que a senhora vai dar uma palhinha no louvor lá, vai tocar o acordeãozinho. Falaram aqui pra mim isso, eu falei, olha, já criei uma expectativa no meu coração, vou estar lá. E a Carla cantando. Perfeito, é uma dupla. Não sei tocar mais nada, que acordeão tenho mais, tem 50... Arrasava no acordeão. Tem 50. Ei, cara, eu queria ver isso, olha, de verdade. Olha, amanhã é meu aniversário de casamento. Uhul. 58 ou 59, Carlos? Tu que sabe o que casei, né? Eu acho que assim... Quantos anos o Júnior tem? O Júnior, É 1 ano e meio a mais. 58. Então é 59. Uau. Os aniversários de casamento. O Júnior vai 59. fazer 58. Então tem 58 anos que eu não pego no acordeão. Tu acha que eu ainda sei tocar? Ah, pastora. Não sei mais nada. Vamos amadurecer essa ideia, né, pastora Carla? Por favor, você aí de casa que está assistindo, você que está assistindo em casa, comenta aí, queremos pastora Marilene no congresso, tocando acordeão e a pastora Carla acompanhando, cantando lá também. Tá cruel. Já pro congresso de 2026 a gente vai amadurecer essa ideia. Quem sabe? Nós agradecemos, o papo tá muito bom, muito descontraído, mas infelizmente nós estamos nos encaminhando para o final, passou bem rápido, mas nós agradecemos a presença da pastora Marilene, da pastora Carla, nesse episódio, né, repleto de curiosidades, de informação e também de instrução para as mulheres que hoje em dia estão nos acompanhando no nosso podcast e também estão dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular. Mas eu gostaria que vocês colocassem aqui uma mensagem para as mulheres de encorajamento, de motivação, para elas continuarem no ministério, continuarem na caminhada em prol da salvação dela e também da sua família. Continue firme. Continue seguindo os passos de Jesus. Não perca o foco. Esteja sempre pronta para servir ao Senhor e você alcançará a vitória e você chegará onde você quer chegar. Que Deus te abençoe. Até sábado, dia 24, nós estaremos todas juntas lá no Mangueirinho. Amém. Deus te abençoe. Esse congresso foi pensado para você. Grandes coisas vão acontecer ali porque o Senhor Deus tem neste sábado, dia 24, algo muito especial a realizar na sua vida. Por isso, vem com a gente. Seja forte, corajosa e saiba que convém que Ele cresça e que venhamos a diminuir para que a glória dEle possa resplandecer e brilhar e, acima de tudo, o nome dEle seja exaltado sobre todos os nomes. Vem com a gente. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vou quebrar o protocolo aqui agora, rapidinho, tá? Antes da gente encerrar, é uma pergunta de mim mesmo, não é uma pergunta de mim mesmo. Mas eu vou perguntar aqui o pessoal da técnica, o Quadrangular Cast vai estar fazendo a cobertura desse evento? Uhul! 21ª equipe. Isso aí, olha aí, olha. Então, confirmado, nós estaremos lá no dia 20 agora, sábado agora, nós estaremos lá
fazendo essa cobertura abençoada lá para você. Então você não pode perder. Amém. Então, por isso, acompanhe o nosso canal aqui no YouTube, que a gente vai entrar ao vivo durante o congresso, aqui na IEQ Sede Pará Oficial, aqui no canal no YouTube. E também acompanhe a gente nas nossas redes sociais, porque lá a gente vai atualizando vocês das novidades, de quem vai estar junto com a gente na cabine de imprensa, para justamente você ser abençoado e receber o mais do Senhor Jesus aí na sua vida. Já se inscreve, ativa o sininho, todas as redes sociais. Essas mulheres que estão aqui nessa mesa, que acabaram de contar tantas histórias maravilhosas para nós, vão estar lá. Amém. E com certeza muito mais. E vou emprestar a fala do nosso líder, que ele sempre diz, a melhor presença é o Espírito Santo. Amém. Que já está confirmadíssimo. Então Amém. esteja Glória a lá. Deus. Amém. Em nome de Jesus. Obrigada a todos vocês. Amém. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Obrigada, pessoal. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.